Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e papo do vídeo de hoje foi sugestão feita por vocês. Vamos falar sobre lojas Quero, que inclusive até daqui a pouco vou sair da telinha e já transporto vocês aqui para as principais pautas sem antes me apresentar. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Bom, a gente vai dar uma olhadinha na visão geral da companhia, o que ela faz para ganhar dinheiro, qual é o tamanho dela. Tá começando pelo tamanho. Depois a gente vai para a composição de receita. Da composição de receita, a gente vai para o crescimento da companhia Lojas Quero versus crescimento do mercado, tá? Mercado endereçável, no caso. Projeto de expansão, qual é o foco, tá? Quais são as cidades. Depois a gente vai olhar aqui as principais fases dentro das suas lojas, o que pode diferenciar uma loja da Quero para outra, tá? E quais são essas três fases de modelos de loja que ela pretende não só colocar em prática, como já coloca, mas expandir, né? Qual é o processo de expansão em relação a essas três fases de lojas aí, tá? Depois a gente vai olhar para os fundamentos, desde o IPO aqui que nós temos informação, primeiro TRI 20, primeiro TRI 23, tá? Para a gente analisar certinho, os dividendos pagos em 21, em 22, em 23 por hora não temos dividendos, tá? O valuation estático, a gente vai dar uma olhadinha aqui no valuation, valor de mercado, tudo bonitinho, e a gente termina com análise técnica. Então, o papo final aqui, pessoal, vai ser análise técnica. Eu passo para o disclaimer. Do disclaimer, já convido a todos aqui a se inscreverem no canal, ativem as notificações. Aqui no Clube dos Dividendos, no YouTube, são 2 vídeos por dia. Certo, pessoal? Bom, sem mais delongas, eu vou sair da telinha aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, a Lojas Quero, para quem não sabe, prestadora de serviço, né? Loja que vende aí materiais de construção. Tá? A gente vai olhar para as 3 fases do tipo de loja, pessoal, da Quero para entender exatamente qual é o desenvolvimento de uma loja fase 1 para fase 2 para fase 3 pode ter, em termos de produtos e serviços. Tá? Mas tenham noção que a construção civil é o principal, tá? É o principal carro-chefe aí da receita da companhia. Aqui na presença geográfica, pessoal, são 535 lojas. Tá? A gente vai estar de olho aí, principalmente no Sudeste, mas também no Mato Grosso. Tá? Segundo a companhia, existe uma alta barreira de entrada. O que é interessante da Lojas Quero, pessoal? O que eu achei interessante ao ler a apresentação, tá? É que ela tem vamos dizer assim, uma estratégia um pouco ambiciosa, mas também diferente, vamos assim dizer, de abrir lojas, se possível, em cidades pequenas. Então, a presença da Lojas Quero em cidades pequenas, ela é muito forte, é uma estratégia da companhia para evitar esse mercado que é tão segmentado, tão competitivo, tá em cidades maiores, tá? Que tem diversas lojas, por exemplo, de material de construção. Tá? Unidade de negócio, ecossistema da Lojas Quero, pessoal, é a loja em si, o varejo, né? Os serviços financeiros que envolvem o cartão de crédito. Tá? Esse aqui é o principal modelo de negócio da companhia que você vai estar de olho aqui em investir ou não. Tá? Visão geral, 75% vem das lojas, que hoje são 535, então vendas de material de construção, né, complementando o mix com eletrodomésticos e imóveis. Tem eletrodomésticos, tem imóveis, pessoal, mas o forte, material de construção. Tá? E aí o serviço financeiro, o banquinho dela, compõe aí 23%, então juros pela qual o material de construção, pessoal, sim, né, são poucas pessoas que conseguem. Eu estou com uma obra lá no escritório, por isso vocês estão vendo aqui o vídeo sendo feito em casa, né, nesse quarto, que eu estou tentando dar uma carinha para ele de estúdio. Raramente a gente consegue pagar tudo à vista, né, porque dependendo do material ali, você não sabe quanto vai utilizar e principalmente são bastante, né, se a obra for média, você já usa uma quantidade ali bem interessante de material de construção e a maioria das pessoas usa crédito, principalmente empresas, tá? Prestadores de serviços e empresas. Então, essa parte de crédito é muito importante, tá? Mas muito importante mesmo acompanhar. Inadimplência aqui, pessoal, existe, tá? Não é uma inadimplência super alta, mas é de se prestar atenção aí nesses serviços financeiros, porque é um braço muito, muito importante e essencial. E é legal saber que a empresa tem tudo isso dentro dela, né? Ela não terceiriza aí, nem cartão de crédito nesse caso, tá? A bandeira do cartão de crédito é a Verde Card, tá? Aceita em supermercados, farmácias, postos de gasolinas e outros. Então a companhia já se financiarizou, basicamente isso. Isso é importante em um mercado como esse que tem como cultura, né, pagar aí no crédito parcelado também, tá? Bom, ganhar mercado para ela, pessoal, ela cresceu mais de 230% de 2016 para cá, período de recessão ali 2015 e 2016. Tá?
ela conseguiu crescer 230%, enquanto que o mercado, né, segundo a pesquisa da própria companhia, cresceu 70%. Tá? Então, sim, sem dúvida nenhuma, tá? O número de lojas deu uma esfriada em 2022, número de novas lojas, lojas abertas. Tá? É importante ter isso em mente. E a companhia pega esse ciclo, pessoal, principalmente de fortalecimento de inflação de bens, surfa ele muito bem, 2020 a 2021. Tá? Já em 2022 inverteu. Tá? Começamos a ter o quê? Inflação de serviços, e as pessoas já tinham reformado a casa, já tinham comprado geladeira, já tinham comprado seu móvel. Tá? A companhia, então, tem a tendência de retração, e isso é explicado pelo seu lucro. Quando a gente for olhar aqui os fundamentos, a gente vai perceber que tomou um tombo considerável, tá? Em 2022 e continua em 2023. Tá? Expansão, pessoal, não digo que é um projeto de expansão, mas a expansão é um forte competidor em um mercado com muitas oportunidades, operando em pequenas cidades do interior da região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aqui, pessoal, é importante, a empresa já esclarece, a gente tem interesse em cidades pequenas. A gente tem interesse aqui em atender essas cidades menores, tá? E até ela coloca aqui uma ilustração. Então, o market share aí em cidades com menos de 25 mil habitantes é de 51%. Tá? Em cidades de 25 a 50, 18%, presença aqui das lojas. Tá? 50 mil a 100 mil, 14%, 100 a 300, 12%. E aqui Jundiaí da Vida seria 5%. Tá? 95% das lojas em cidades com menos de 300 mil habitantes. Então ela gosta realmente e tem ambição, né, geográfica de pegar essas cidades menores do interior, principalmente dessas 3 grandes regiões, né? Região Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Certo, pessoal? Bom, aqui eu não vou comentar mais nada. Os modelos de loja, eu acho interessante a gente olhar aqui qual que é o planejamento da companhia no que diz respeito à loja perfeita. Tá? A Drogasil tem também algo parecido. A maioria dos varejistas colocam essas fases de loja aqui. Vamos lá. Fase 1, crescente, foco em materiais de construção, com maior mix, maior treinamento da força de venda e logística específica. A logística dela é interna. Fase 2, pessoal, ampliação do mix de revestimento e acabamentos, com serviços de design de projetos em lojas selecionadas. Então aqui também tem a parte de acabamento, de revestimento, que inclusive a margem é muito maior. A empresa fornece esse serviço. Me parece que tem pessoas ali para fazer ali o projeto, tá? E dar os seus pitacos de opinião, tá? Ajudar a formular. Fase 3, crescente foco em tintas, revestimentos e acabamentos, com força de venda especializada, serviços in-store, customizados e maior foco no profissional da construção. Então aqui um B2B quase a empresa faz na sua fase 3, tem tintas, tem revestimentos e acabamentos também. Fase 1 é mais aquela parte de material de construção mesmo, parte mais básica, mais bruta, de maior quantidade e que usa bastante, como eu falei, parcelado, né? Revestimentos e acabamentos também, que é a parte bem cara. Tá? Então essas seriam as fases aqui da Lojas Quero. Acho que dá para entender bastante o business, como ele é. Algumas lojas vão ser específicas, tá? Principalmente focadas em revestimentos e acabamentos, com projetos, com ali mão de obra especializada para, de repente, arquitetura, um arquiteto você tem disponível numa loja da Quero fase 2, tá? E a fase 3 também. Beleza, pessoal? Possuímos apenas 7% de mercado nas cidades em que atuamos em 2021, tá? Apresentando assim considerável espaço de crescimento. Uma empresa de crescimento, uma ação de crescimento, pessoal, só que extremamente cíclica. Tá? Por quê? 2022 a gente soube, né, analisar que sim, a inflação caiu e muito dos bens, tá? Sem que a demanda se mantesse no mesmo patamar. Então é muito cíclico. As pessoas, como eu falei, né, que reformaram casa, que trocaram geladeira, etc., não costumam ali 1 ano depois, 2 anos, fazer a mesma coisa. Então é uma empresa que vai aproveitar bem os ciclos interessantes de construção civil, tá? A momentos oportunos, e depois ela vai cair. Tá? 2022, por exemplo, somente o 4º trimestre foi lucrativo. O ano inteiro, os outros 3 foram deficitários. E 2023, o prejuízo, pessoal, foi bem maior. Tá? Dobrou de prejuízo em relação a 2022. Então o ciclo não é positivo. Os juros bate direto nela. Tá? Óbvio que o macro vai ajudar a companhia a subir? Vai e já está ajudando.
Agora, o micro é importante também, tá? Na minha visão, caso o seu interesse seja de ser investidor de longo prazo, vamos dizer assim, a necessidade da companhia é segurar o fluxo de caixa minimamente no lucro enquanto estivermos em ciclos ruins, tá? Ela que no longo prazo, se a gente observar 2020, longo prazo não, né? 2020 para cá, por 2020 e parte de 21, praticamente inteiro 21 aqui, ter sido muito bom, tá? Ela consegue acumular esse lucro e segurar o prejuízo atual, tá? Mas esse resultado, por exemplo, do primeiro trimestre foi catastrófico. Tá? Catastrófico. Então não é uma companhia ligada ao agronegócio, por exemplo. Não é uma companhia ligada ao setor financeiro. Tá? Contanto, é uma companhia ligada estritamente à construção civil, que é muito, mas muito volátil, muito dependente de PIB, renda disponível, tá? Investimentos. Então não é brincadeira aqui você ser investidor de longo prazo na Lojas Quero-Quero. Mais do que dobrou o prejuízo, como a gente viu aqui, de 10 milhões de prejuízo em 2022, foi para 22 milhões, em 2023. Dividendos, pessoal, aqui eu acho que é bobagem você tentar calcular, mas enfim, só para trazer um exemplo para vocês, ela pagou 8 centavos, 10 centavos, então vamos lá, 10 centavinhos, 6% vai para R$ 1,70, não é uma companhia que vai te agregar ali em dividendos, pelo menos não por hora. E eu confesso, né, se ela não conseguir achar um balanço de produtos, tá, um mix de produtos que seja mais resiliente aos ciclos de queda da construção civil, ela vai continuar sendo deficitária uma hora ou outra, a depender do ciclo que estamos vivendo. Então não é uma empresa no longo prazo fácil para você. Tá? Não está madura, está em processo de crescimento ainda, tá? Mas mesmo assim a margem, ou melhor, a demanda varia muito. Tá? É muito elástica. Eu não gostaria de ter isso numa carteira de longo prazo, por exemplo. Seria bem difícil de fazer gestão. As principais datas cortes, pessoal, abril e dezembro. Tá? Abril e dezembro. Esse ano aqui, abril não teve. Tá? Então, foi prejuízo, né? Vamos ver se em dezembro rola essa chance aí de receber os seus 8 a 10 centavinhos. Tá? Valuation, pessoal, é uma companhia que ainda está negociando 2 vezes PVP. Tá? Então, não é ali aquele descontão na sua cara. Preço-receita 0,5. Sim, há um desconto ali. Valor de mercado 981 milhões. Valor da firma tá 1,6. Então, o EV de 1,6 e o market cap está em 900. Então, há um desconto sim. EV receita de 7,07. EV EBITDA ajustado aqui de 9,5. EV EBIT de 30. Então, não é uma empresa muito atraente também no valuation, certo, pessoal? Quando a gente vai para o gráfico, que aí eu acho que muda completamente, porque o que está sendo tradeado hoje, precificado hoje, perdão, pessoal, é o trade macro, né, é o fechamento dos juros, que eu vou colocar para você. Uma ótima empresa para o retorno da construção civil, de repente, para mais, agora nesse governo nós vamos ter aí Minha Casa Minha Vida e tal, mas aqui especificamente, será que a companhia consegue segurar 2023 no lucro? Acho que essa é a principal pergunta. No segundo tri, nesse momento, junho, julho, tá, e comecinho de agosto, o trade será macro. Tá? E esse trade macro, pessoal, por quê? Fechamento de curva de juros. Esse trade macro, o que eu vou colocar aqui na Lojas Quero-Quero? 4,56, tá? Melhor preço ali de compra, de pullback, tá? 4,56, 4,52. E nesse momento, 7,92, tá? 8,6, 7,70. São os preços mais cotados aqui para a gente testar, sem antes passar pelos 6,10. Tá? Então, 4,56, pessoal, é uma região bem interessante, tá? De um retorno de preço para você surfar até os 7,90 a 8,19. Tá? Seria ali os principais pontos. O alvo para o médio e para o longo prazo não pode ser diferente do que o IPO. Então está aqui. O IPO foi feito lá em 12,65, se não me engano. Temos preços em 12,58, 12,98 e 12,65. Aqui é alvo. Tá? Aqui é o equilíbrio. Aqui é quem comprou a IPO zera. Né? Tá no 0 a 0, não está perdendo mais. Então o movimento da Lojas Quero-Quero para esse segundo tri, pessoal, o desconto ele estaria abaixo dessa região que fechou, ou seja, abaixo dos 5,70. Tá? Somente no 4,56, 4,52 aqui seriam as principais regiões que eu teria. Tá? 5,46 eu acho que também é aqui. Tá? Agora, a partir dos 5,70 já temos alvo em 6,10 e principalmente 7,92, tá? 8,19.
Aqui está o upside. Eu que acho que a loja Quero para de cair esse ano, por causa do macro, e começa a lateralizar. É importante que ela mantenha essa lateralização caso o lucro apareça. Caso o lucro apareça. E aí, lá em setembro, outubro, eu vou tentar acreditar que a gente pode fazer tendência de alta de novo. Até lá, eu acho que a gente vai ficar lateralizado entre 8,19 e 4,56. Certo, pessoal? Então, eu queria colocar para vocês a atualização da Lojas Quero. Vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau.